Pessoal, se por acaso, obrigado, se por acaso cair a minha ligação aqui, vocês aguardem um pouquinho que eu entro pelo outro computador, tá bom? Estou aqui aí, sem a minha bela face. O que eu vou fazer, né? Muito bem, pessoal. Então, retomando os nossos estudos sobre a mediunidade, né, sobre o livro Seara dos Médiuns, nós estamos lendo o capítulo 20, 23, eu esqueci, acho que é isso. Não, é 18, né? É sobre a formação dos médiums. E, se não me engano, pelo Seara dos Médiuns, é a lição 41, e depois vem a lição 42, que vai tratar, ainda neste capítulo, sobre perda e suspensão da mediunidade. Então, nós paramos na pergunta 217, se não me engano. E então eu não sei se a Elisete está aí. Se ela tiver, por favor, leia para mim. Acho que ela não está. Então, Eu estou vendo ela aqui. então você pode fazer esse favor para nós, não é? Sim, faço. Maior gosto. Então tá bom. Eu Obrigado. marquei dessa vez, porque da outra vez eu não lembrava onde a gente tinha parado, né, Li? E você perguntou, e eu falei, dessa vez eu vou marcar. Aí você falou, Justo é, hoje eu falei, você viu? Eu é, fiquei também. é 217 mesmo. Então, pode ler? Pode sim, por favor. Uma vez a faculdade desenvolvida no médium, é essencial que dela não abuse. A satisfação que ela proporciona a certos principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Deve pensar que lhe é dado para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. Por isso, é útil não se servir dela senão nos momentos oportunos, e não a cada instante. Não estando os espíritos constantemente às suas ordens, correm o risco de serem joguetes dos mistificadores. É bom adotar, nesse caso, dias e horas determinados, porque isso proporciona disposições de mais recolhimento. E os espíritos que quiserem vir acham-se prevenidos e, em consequência, estão mais dispostos. Muito bem. Então, vejam que o Kardec, né, chama a nossa atenção para que o médium tenha que, ao desenvolver a mediunidade, ter sobre ela um certo controle. Então, por exemplo, não é em todo lugar, né, que uma pessoa que tem a capacidade de cantar, e cantar muito bem, e treina a voz, tudo, ela não fica cantando a todo dia, toda hora, em todo lugar, não é? Ela não fica, ela pode até treinar e estudar e treinar algumas coisas, como é necessário, né, que o treino seja realizado para chegar a o melhor resultado possível. Entretanto, né, é preciso saber que em determinadas horas não é o momento de se
realizar aquela atividade. Você tem horas para isso. Então, a faculdade mediúnica, que é inerente ao médium, né, inerente ao ser humano, e em especial aqueles médiuns que têm a faculdade. No caso aqui, o Kardec está tratando do médium psicógrafo, aquele que é o médium escrevente, como ele chamava, né? Ele está dizendo assim: não faça da mediunidade o seu uso a todos os momentos. Por quê? Bom, o ponto principal, né, efetivamente, é que o médium perceba, né, e tenha clareza que a mediunidade lhe é dada, né, ele tem essa faculdade desenvolvida, né, para o seu progresso espiritual, para o seu progresso moral. E, portanto, ela não pode, né, ser colocada à disposição de qualquer um. Primeiro ponto. Segundo, que é muito importante, ela é uma faculdade que, se bem desenvolvida, né, nós teremos como um espírito protetor, um espírito que vai trabalhar conosco e que ele tem outras tarefas para fazer na vida. E, portanto, os espíritos não estão à nossa disposição. O espírito não vem se ele não quiser. E se não vem um espírito superior, a chance, porque a gente deseja, a gente quer impor a nossa vontade, a chance de você ter um espírito inferior tentando te enganar é grande. Aliás, né, saindo um pouco desse tema da, do desenvolvimento da psicografia, que deve ser regrado e tudo, um dos aspectos mais difíceis, né, e que nós precisamos entender é que muitos médiums, no exterior principalmente, e às vezes, com certeza nós temos aqui no Brasil, você encontra, né, pregado nos postes, vidente, eu falo tudo o que você quiser e assim por diante, né? Ora, quando você vai, né, você vai lá e paga para uma pessoa, fala assim, eu quero agora conversar com o meu pai, que já morreu em tal data, assim, assim, assim. Ora, quem vai garantir, se aquela pessoa for médium mesmo, quem vai garantir que o espírito do meu pai vai aparecer lá para conversar comigo? Nós não fazemos isso, né? Nós não fazemos isso. Alguém quer conversar comigo de qualquer jeito. Você vai vir aqui me prender? Só a polícia que pode me pegar e vir aqui me prender para me levar para conversar com alguém que eu não quero, por exemplo, conversar. Não, não existe isso. Muito menos não temos poder sobre os espíritos livres. Então, a mediunidade, ela tem que estar a serviço do bem e da verdade. Quando a gente olha esse texto do Kardec, nos alertando para que, no desenvolvimento da mediunidade, ela desenvolvida, ela
tem que ser realizada e colocada em prática com controle. Aí ele sugere o quê? Dia e hora marcada. Por quê? Porque os espíritos ficam prevenidos, certo? Nós assumimos um compromisso e eles também assumem. Por que que nós temos as nossas reuniões mediúnicas com horário para começar e para terminar? Não é à toa. A equipe espiritual se prepara, ela busca os espíritos que precisam de ser amparados, precisam conversar por meio de um médium, e naquele período, por exemplo, das 8 às 9h30, das 8 às 10, dependendo, a reunião mediúnica ocorre. Os espíritos são atendidos. Este é o ponto-chave. Principalmente no caso dos médiums que o Kardec falava, né, da psicografia, que ele vai falando, olha, tem que ter paciência, tem que treinar direitinho, tem que fazer, uma vez desenvolvido, eles eram médiuns que não se encontravam com outras pessoas para realizar a atividade mediúnica, eles faziam sozinhos. Então, ele fala, ó, vai com calma, faça na hora certa, né? Tenha comedimento, para que você não fique presa de espíritos maldosos, de espíritos zombeteiros. Esse é o ponto-chave do exercício da mediunidade. Disciplina, horário, compromisso. Ah, hoje eu não estou muito bem, eu não vou. Mas você assumiu o compromisso. A equipe espiritual está esperando você. Com certeza, se você é médium de psicografia ou de psicofonia, vem espíritos trazidos pela equipe espiritual que precisam da sua mediunidade, dos fluidos que você tem, para poder ser atendido. Então, o casamento fluídico foi realizado. Então, é muito importante que o compromisso, né, seja assumido pelo médium. Porque quando a equipe espiritual define, ela está presente. Então, é muito importante esse item 217. Dúvidas e comentários. Falei demais, eu sei, mas de vez em quando a gente faz isso. Então, vamos para o 218. Por favor, Nilce. 218. Se, malgrado todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. Na falta de médium, não é preciso crer-se privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é, para eles, um meio de se expressarem, mas não um meio exclusivo de atração. Os que se nos afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai
não abandona um filho por ser este surdo e cego, e não poder vê-lo nem ouvi-lo. Cerca-o com sua solicitude, como fazem os bons espíritos conosco. Se não pode nos transmitir materialmente seu pensamento, vem em nossa ajuda pela inspiração. Acabou. Vejam bem, muitas pessoas, né, quando leem isso daqui, vão refletir bastante, né? A gente chama as pessoas que não recebem os espíritos lá de vibradores. Ah, eles ficam vibrando, né? Mas muitas pessoas que são vibradoras, dentro do trabalho mediúnico, elas falam assim, ah, eu fico lá sentado 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, nada acontece comigo, enquanto os outros lá estão recebendo os espíritos, vai lá, alguém conversa, né? Bom, você não tem, certo, o dom da mediunidade. A faculdade mediúnica não está ali. Qual que é o problema? Nenhum problema. E, efetivamente, o trabalho precisa de pessoas que sejam firmes na vibração, na sustentação das atividades mediúnicas. Então, se a gente não consegue desenvolver a mediunidade, se ela não se apresenta para nós nessa vida, não há nenhum problema. A gente não vai deixar de acreditar de que existem os espíritos e que eles falam mesmo. Eles só não falam por meu intermédio, só isso. Eles só não escrevem por meu intermédio, tudo bem. Ele escreve por intermédio de outro médium, ele fala pelo outro, por meio de um outro médium. Qual é o problema? Né? Então, é muito importante a gente entender, né, que a espiritualidade superior, se precisar nos trazer alguma informação, ela vai fazê-lo por outro médium. E se não tiver nenhum médium à sua disposição, haverá a inspiração, a intuição. Os espíritos superiores, nossos mentores, aqueles que querem o nosso bem, né, vão nos intuir para a solução de um problema ou de outro problema. Não tem, não temos dificuldade nisso aí. Então, é muito importante a gente aceitar que não tem a mediunidade. Mas essa aceitação tem que vir também com a convicção de que a espiritualidade superior, né, precisa da ação de todos para que a tarefa mediúnica que nós temos seja cumprida. Se não é por mim, é pelo companheiro ou companheira de trabalho mediúnico, qual é o problema? Ah, então, se eu não for, não tem tanto problema, então eu posso faltar de vez em quando, porque nenhum espírito sabe, eles sabem que nenhum espírito vai vir por meu intermédio, então tudo bem. Mas, na verdade, a equipe espiritual conta com a nossa presença. Conta com a presença de todos lá. Porque essa doação fluídica, ela é importantíssima e imprescindível dentro do trabalho mediúnico.
Então, é muito importante ficar atento, né, a esse assunto, principalmente lembrando, né, que a espiritualidade superior tem meios diversos de nos trazer o conhecimento que elas desejam que nos seja passado. Esse é o ponto. Comentários? Nenhum comentário? Que bom. Então, vamos para o item 219. Mudança de caligrafia. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia segundo os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito, e algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso se podem tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médios mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médios puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial, da qual os médiuns mais mecânicos não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiuns polígrafos. Muito bem. Então, essa questão da caligrafia, né, mudança de caligrafia, ela é importante na hora que a gente precisa trabalhar a questão da identidade dos espíritos, né? Então, os espíritos, eles têm um jeito de escrever. A minha caligrafia, geralmente eu escrevo pequeno, né, com letras miúdas, tal. Eu tenho lá o meu traço. Aliás, é por causa disso que determinadas pessoas, né, têm a capacidade de descrever, de analisar e dizer quem escreveu determinada, determinado texto, né, pela forma com que as letras aparecem no papel, né? Então, ela é importante, é um fenômeno que vai ocorrer com os médiums mecânicos e semimecânicos. Ela não ocorre com o médium intuitivo. O que é o médium intuitivo na questão da psicografia? O espírito atua sobre o sistema neuromotor do médium. Quando ele vai mover a mão, vai pegar um lápis para escrever, o espírito está atuando diretamente no cérebro ou nos centros nervosos, né, que são necessários para que a caligrafia
seja a dele. Então, ele vai lá e mexe, é como se ele estivesse escrevendo pela mão do médium. Então, este é um fenômeno que ocorre. E não precisa ser tudo. Não, não é assim. O Chico Xavier tinha essa capacidade. Dependendo do espírito que vinha, usava um tipo de uma caligrafia diferente. Nós estamos com um grupo de psicografia desenvolvendo essa mediunidade, né? E tem médium que tem essa facilidade de visualizar, né? De ter um controle, né? O espírito ter um controle no sistema do médium, né? Na cabeça do médium, o sistema neuromuscular. E, portanto, ele pode treinar e usar a sua caligrafia. É importante isso. Então, você identifica o espírito, se conhecer, né? Então, como o Kardec disse aqui, isso daí tem uma certa importância, né? Não é super importante, porque sempre o conteúdo é o mais importante, né? Mas não resta dúvida que é uma faculdade, né, na reprodução do texto muito importante. É muito importante. Por quê? Porque quando a gente quer se comunicar com alguém que a gente já conhece, e a gente conhece a caligrafia, essa pessoa pode vir e escrever. Não tem problema, né? Comentários, pessoal? Eduardo, ah, pode falar, Faustinho. Não, pode falar. Não, eu ia comentar com o Eduardo Hum, que é interessante o médium mecânico, o Chico conseguia psicografar ao mesmo tempo com as duas mãos, mas isso porque ele fazia mecanicamente. Agora, se fosse por intuição, não é possível receber dois espíritos, porque você está no pensamento daquele espírito que está te hum, enviando, né? é, Mas mecanicamente é possível receber, no caso, o Chico, né? Dois mas veja, espíritos. se você lembra do médium Gaspareto, o Gaspareto ele era médium de pictografia, Isso, pictoriografia. isso, E pintura. eu vi ele pintar 4 quadros ao mesmo tempo. Oxe, Eu vi isso daí acontecer. Ele era um médium excepcional. Então, os espíritos controlavam, cada um dos espíritos controlava uma parte, né, do controle da mão esquerda, da mão direita, do pé esquerdo e do pé direito. caramba, então os quatro espíritos queriam pintar ali. Exatamente. E nós tivemos também no nosso cantinho a médium, se não me engano, era a Mariluza, e ela pintava dois ao mesmo tempo. Fala, Faustinho. Esse quadro aqui do fundo é da Marilu. Espera aí. Assim eu não consigo ver, né, meu? Calma. Ah, certo. Uhum. Linha boa. É. Então, só um segundinho. Então, é possível, sim, esse controle,
né? E isso ocorre, o Chico tinha isso daí, o Divaldo também, né? Mas eles não se davam a espetáculos, né? O ponto principal, quando o Chico, ou mesmo qualquer outro médium, né, escreva com a caligrafia do outro, ele precisa ter essa mediunidade mais mecânica, né? Tem o espírito controla não a mente do médium, mas o sistema neuromuscular do médium. Não entra aí a capacidade de trabalho. Na verdade, entra também. Por que que entra também? É muito importante, a gente já sabe mais ou menos como escreve. Você não fica pensando, a palavra T tem mais o A, depois o L, depois outro A. Não é assim que a gente pensa. A gente tem aquilo na nossa cabeça e a gente vai escrevendo, né? Então, tem um controle fino, está tudo direitinho, mas a gente vai pensando e vai escrevendo, né? Mas, para escrever isso, para escrever um texto, né, que a gente tenha, ou que a gente vai fazer, né, sem, sem sermos médiuns, sendo só simplesmente simples mortais, como a gente diria, né? Bom, as palavras estão lá. O controle é muito mais facilitado, né, se ele utilizar adequadamente o conteúdo mnemônico gravado na memória do médium, certo? Sobre as palavras, como que ele junta uma palavra com a outra. Então, passa pela mente do médium nesse sentido, sim. Mas se não, não. No caso dos médiuns mecânicos e semimecânicos. Ô, Eduardo, era isso que eu ia perguntar para você. Hum. Então, o médium ele pode escrever à medida que vem na mente dele, ele vai escrevendo com com a caligrafia dele, com, conhecimento, com a habilidade dele de escrever. Aí, como que chama esse processo? É o mesmo? Olha, depende. É que o processo mediúnico na caligrafia, na Psicografia. psicografia, né, ele tem dois aspectos principais. Um é o que a gente chama de mecânico. Então, quando é mecânico, o médium pode estar conversando com outra pessoa, mas o espírito controla no cérebro dele a parte do sistema neuromotor que precisa ser bastante fino para que o médium escreva com a mão, que o espírito escreva com a mão do médium, sem que o médium esteja conectado. Esse é o mecânico. O semimecânico, certo? A informação vai aparecendo na mente do médium, certo? Enquanto ele está escrevendo. Vamos dizer assim, é um entendimento a posteriori da informação que ele está fazendo. E ele chama de semimecânico porque essa separação é muito difícil. Entendi. E aí tem o médium de efeitos subjetivos. Ele pode ser intuído e ele escrever. O médium pode ouvir como se fosse um ditado e ele vai escrevendo com a mão dele. Esse é o subjetivo. Esse é o médium subjetivo, né? Ou as pessoas costumam misturar consciente, inconsciente, semiconsciente, tudo. Mas vamos falar da psicografia, certo?
Então, o médium também, né, pode ter as palavras aparecendo dentro da mente dele. A palavra aparece dentro da mente dele e ele escreve. Certo? Então, ele está num nível de, de conhecimento, né, da informação, antes que ela apareça para ser escrita. Então, é uma mistura aí. A grande maioria dos médiums é de efeitos subjetivos. Tem aqueles que ouvem o que o espírito está dizendo e escreve. Entendeu? Entendi. Essa é isso que eu queria perguntar. É. Comentários, pessoal? Mais gente comentando? Não? Ok. Então, vamos para o item... pulou de 218. 220. Então, Perda e suspensão da mediunidade. isso. Aliás, esse texto, nós já estudamos ele no capítulo do livro Seara, Alegas, o título era Alegas. Mas a gente pode estudar de novo. Não, é que agora ele vai aparecer de novo, né? No item. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Olha, são 20 para as 9. Vamos reler, tá? Porque o Kardec, né, ele, no livro dos médiuns, ele trata da formação mediúnica na questão 220, no capítulo 18 ou 19. Espera aí. Não é esse daqui. Mas é nesse capítulo que nós estamos estudando, certo? Essa é a questão 200. A próxima do Seara dos Médiuns é sobre o número 220. Isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler, para finalizar a questão da formação mediúnica, o item, a lição 41 do livro Seara dos Médiuns, como a gente sempre faz. Aí, a gente lê a 42 e continua o estudo no livro dos médiuns, neste mesmo capítulo, com a 220, com o número 220, questão 220. Sim. Tudo bem? Então, nós vamos ler agora e comentar rapidamente, né, a lição 41 do livro Seara dos Médiuns. Se quiser, por favor. Posso ler? Por mim, Então, pode. Então, é formação mediúnica. Reunião pública de 6/6/1960. A questão número 200. Anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. Isso, vamos por partes. Olha, ele está falando assim, olha, sobre a formação mediúnica,
vamos fazer um paralelo entre o solo, né, e os serviços do solo, como ele está falando, né? Então, ele fala alguma coisa sobre o solo e aí outra coisa sobre a mediunidade. Então, ele coloca aqui, né, a terra desdobra recursos para sustentação, né, do corpo. Sim, é verdade. E aí a mediunidade cria valores para alimento do espírito. Então, ele já está fazendo uma coisa é a parte material, a outra coisa a parte espiritual. Certo? Então, a mediunidade cria valores para alimento do espírito. A gente vê a importância da mediunidade na nossa vida. Vamos em frente. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica se lhe atiramos algumas sementes. Contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará, de certo, as plantas nascituras. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhes as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada e sombra constantes constituem-lhes empeço à vida. Mas se o trato de selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico. Para agora. Então, veja, né, quando a gente trabalha o solo, né, quem já trabalhou na agricultura conhece bem, né, fica muito tranquilo. Você prepara, põe adubo, né, põe a semente lá, põe adubo, rega com regularidade, alimenta e faz a semente, né, brotar. E aí tem que controlar, tem que cuidar, para que nada possa impedir o desenvolvimento daquela árvore, daquela planta que foi plantada com, né, com algum propósito. E aí nós vamos colher benefícios disso. Agora, se a gente deixa ao Deus dará, né, a gente joga a semente e vai embora, bom, a semente pode não estar em solo fértil, né? Vai morrer. Ela pode, né, simplesmente ser abandonada lá, vai morrer. Né? Então, ele fala, olha, olhando do ponto de vista das plantas, é isso que a gente vê. O que a gente deseja com a nossa mediunidade, agora trazendo para a parte mediúnica. Vamos lá. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anômalas. Tendências infelizes abafarão, de certo, a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos, senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas.
Agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante. Lodo moral e perseguição gratuita constituem-lhe em pé sua vida. Mas, se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz seguro e rico. Fábio, vejam a importância do estudo. Vejam a importância de um desenvolvimento equilibrado da mediunidade. E é em todos os momentos que a gente deve ter tranquilidade para lidar com os aspectos mediúnicos, principalmente aquelas pessoas que têm mediunidade e muitas vezes acabam, né, sendo vítimas de espíritos inescrupulosos, espíritos que querem trazer dor e sofrimento. Né? Então, a mediunidade, ela tem que ser cultivada. Ela precisa ser colocada a serviço do bem. Né? Então, é fundamental que a gente estude. Eu preciso saber que tipo de sensação fluídica um espírito bom, um espírito mau, um espírito zombeteiro tem. Como que eu vou diferenciar um de outro? É aqui, num estudo como esse. É junto de um grupo de espíritos, né, desculpa, de encarnados que se reúne para estudar. É importante. A gente troca conhecimento. Né? E aí, conhecer que tipo de fluido que está vindo. Se é um fluido bom, se não é um fluido bom. Se o espírito consegue concatenar as ideias para poder falar ou escrever. É um conjunto de fatores ali que envolvem, né, o médium e o espírito comunicante. Né? Então, ele coloca lá. Se a gente não se cuidar, né, sentimentos inferiores podem comparecer na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas. A gente promete que não vai errar mais, mas chega aqui só erra. Não é? Só erra. Né? Por quê? Porque os nossos sentimentos inferiores falam mais alto, as nossas tendências, as nossas, entre aspas, más tendências, capítulo 17, item 4 do livro dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É muito importante a gente ver isso. As nossas tendências infelizes vão abafar a obra recém-nascida, ou seja, você está começando a desenvolver a mediunidade. Então, tomar cuidado, né? Então, se a gente não tiver dominando ou tentando dominar as nossas más tendências, o exercício da mediunidade pode ficar prejudicado. Pode. Nós gostaríamos que não, mas pode. Comentários? Então, vamos lá. Mas se a personalidade é aqui, né? Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas,
sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, os pinheiros e a tiririca proliferam mais e melhor. Falou tudo, hein? Então, gente, muito, muito, muito importante nós estudarmos e colocarmos em prática, né, a atividade mediúnica com estudo constante, 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 constante. Vamos ficar bastante firmes, né? Vamos educar a nossa mediunidade. É muito importante. Muito, muito, muito importante. Ok? Mais dúvidas? Muito que bem. Então, vamos lá. É aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Ô, Nildo, Oi, oi. lê para nós, então, antes de nós encerrarmos, a lição 42. Tá ok. É mediunidade e imperfeição. Reunião pública de 10/6/1960, questão 220 do Livro dos Médiuns, item 12, 13 e 14. Repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço de confiança. Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo. Contudo, não hesitas rogar o benefício da moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, esperas regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não temes avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empoleirados nas altas janelas das torres de marfim, a que se acolhem para contar as feridas dos que passam na rua da provação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não se dispõem a minorar-lhes o fardo de aflições que transportam. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão inicialmente elaborado no trato de lama que a enxada disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo, não examinam a si mesmos a fim de ver até que ponto hão sido resistentes às tentações. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. Por enquanto, no mundo, não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade
é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Essa palavra aprimoramento, hoje eu acho que eu ouvi umas 7, 8 vezes. Aprimorar. É isso mesmo. Então, gente, ele está falando aqui, basicamente, né, que a mediunidade precisa ser cultivada, precisa ser trabalhada. E a gente precisa estar atento, certo? Para que ela não seja usada de maneira errada. Beleza? Então, por hoje, nós paramos aqui, tá bom? E vamos fazer a prece de encerramento, lembrando, então, que a lição agora desse livro é a lição número 42, né? E ela está baseada, né, no livro dos médiuns, na questão 220, que nós chegamos nela, dado o trabalho anterior, né? E ele fala, assim, somente de alguns parágrafos aqui, né? Mas a gente vai estudar o item 220 como um todo. Beleza? Então tá. Então, alguém quer fazer a prece de encerramento para nós? Então é você mesmo, Nilza. Começou, termina. Foi tudo você hoje. Ah, é? É. A Cecília está aí? Não, pode deixar. Não, Eu tô. Ah, a você... Cecília está aí, olha. Então eu te dou um refresco. Vai para a Cecília hoje, tá bom? Ô, Eduardo, Oi. essa aula, Hum, para mim, ela é muito, muito importante, né? hum. Que, e daí eu fico, assim, me perguntando, nós estamos num grupo, acredito que de 10 ou 12 pessoas. Quantos médiums tem lá no nosso cantinho? Pois é. Eu vou. Então, dá uma vontade de, de chamar todo mundo para esse estudo, mas como é bom, como que elucida, né? Uhum. Como deixa a gente mais firme, eu pelo menos, né? Fico mais confiante, mais firme no meu trabalho. Eu vou fazer uma palestra no Hum, nosso cantinho, no dia hum, 5 de julho, sim, que é sábado, sobre sim, esse tema, sobre o tema, hum, o trabalho hum, mediúnico e o progresso hum, espiritual do médium. sim, Eu vou vincular essas coisas, né? sim, E a sim, importância, então, do estudo, da participação, de entender a sim, necessidade da é, mediunidade ser aperfeiçoada e tudo. é. Nós vamos estar comemorando os 30 anos de formação do grupo mediúnico de quinta-feira. Olha, que É, lindo. então está todo mundo convidado, ok? Aham, Nós vamos ok, fazer uma divulgação aí. vamos Aí fazer. depois, aí depois da minha palestra vai ter uns comes e bebes lá, só para ter uma Olha só, configuração tem que bacana. ter, né? Na sua palestra tem que ter comes e bebes. Tem que ter comes e bebes. Então, Faustinho não vai faltar, espero que não. eu Muito também bem. não vou faltar. Então, tá bom. Eu também não. Ótimo. Já tenho pelo menos 3 assistentes, hein? Muito Olá. bom. Então, por favor, Cecília, encerra para nós. Obrigado. Então, nós vamos agradecer
com muita alegria no nosso coração por mais uma aula falando sobre como cuidar melhor da nossa mediunidade. E queremos agradecer, Senhor, também pela ajuda dos irmãos que nos auxiliaram nesse estudo. Agradecemos também a companhia dos irmãos que também, junto conosco, vieram estudar. Agradecer o nosso irmão Eduardo, que sempre está à frente com muita paciência desse trabalho abençoado, e que ele possa estar sempre por muitos e muitos anos. E a nossa prece de gratidão, que ela possa envolver o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes, e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor, fome e sofrimento. Que essa prece possa chegar aos dirigentes dos países que se encontram em guerras, em conflitos. Que essa prece possa tocar o coração desses irmãos que estão à frente de toda essa calamidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço.